Amém. Meus queridos irmãos, graça e paz de Cristo. Amém. Boa noite a todos. Convido você nessa noite a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Nós estaremos lendo a partir do verso de número 35. Até o verso de número 48. É interessante que normalmente quando vai falar em graça, né, na graça de Deus, o texto clássico que é usado é o que foi lido aqui na abertura do culto. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 10, né? Esse é o texto clássico que normalmente se prega. E também o texto que o pastor James se expôs aqui há alguns domingos, Romanos capítulo 6, não é verdade? E eu hoje vou me aventurar em falar em graça em João capítulo 6, tá certo? A partir do verso 35, diz assim o texto sagrado: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus e está já, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Verso 47. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amém? Deus possa falar o nosso coração no dia de hoje. Já oramos, né, pela palavra. Então, irmãos, a nossa incumbência nessa noite é falar com os irmãos sobre a graça de Deus. Todo o pano histórico, praticamente da reforma, nos foi dada na última terça-feira, através do pastor James, quando ele falou somente as escrituras. E nós ouvimos, na realidade, uma bela aula, né, de história eclesiásticas, até quem não sabia sobre a origem, de onde vem a crença que gato preto dá azar. Na verdade, então, tudo isso nos foi exposto de uma forma muito concisa na última terça-feira. E hoje nós vamos falar sobre somente a graça. Meus amados irmãos, quando você observa um versículo como Romanos capítulo 3:20, diz o seguinte: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela fé vem o pleno conhecimento do pecado. Quando você pega um versículo como esse e contrasta com Efésios 2:8, que diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Parece que a lei e a graça estão em conflito. Parece que a lei e a graça estão em rota de conflito. Mas na realidade não é isso. É interessante a gente notar que a lei nos foi dada não para nos salvar, mas a lei nos foi dada para nos trazer a consciência e a convicção de que nós somos pecadores. Essa é uma das funções da lei. A lei, na realidade, ela funciona
como o prumo, que mostra a sinuosidade da parede, mas não conserta o defeito de uma parede. A lei funciona para nós como uma lanterna, à noite, num caminho escuro, que mostra até o obstáculo que tem no caminho, mas ela não consegue retirar o obstáculo. A lei pode funcionar conosco, como por exemplo, um exame de endoscopia, que mostra ou pode nos mostrar um caroço, revelar um tumor, mas a lei não tem como retirar esse tumor. Ela não é o bisturi que remove esse tumor. O bisturi que remove esse tumor chama-se a graça de Deus. Por que eu usei todos esses exemplos? Porque a lei, na realidade, ela funciona como nossa pedagoga. Ela é a nossa professora, que toma o pecador pelas mãos e leva esse pecador até a presença de Cristo. E quando esse pecador chega diante de Cristo, ele é salvo não pela lei, mas ele é salvo pela graça, mediante a fé. Mediante tudo isso que eu disse a você, eu só posso fazer uma afirmação: lei e graça se complementam. Essa é a grande realidade. Mas quando você olha para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor nos mostra que Deus sempre salvou pecadores pela graça. Isso é muito claro entre os patriarcas. Isso fica claro nos livros históricos. Isso fica claro nos livros proféticos. Isso é claro também nos livros poéticos, nos evangelhos, no livro de Atos, nas cartas paulinas, nas epístolas gerais, no livro do Apocalipse. Em todo o livro da Bíblia é muito clara que Deus sempre salvou pecadores por meio da graça. Interessante, queridos. Nós vimos aqui terça-feira passada, os pais da igreja pensavam assim, os reformadores pensavam assim, os puritanos também defendiam esse mesmo ponto de vista. Os pregadores peregrinos que vieram para a Nova Inglaterra e fundaram lá na Inglaterra escolas e também implementaram igrejas, também pensavam assim. Os grandes avivalistas pensavam dessa maneira. Parte da igreja contemporânea hoje também entende essa doutrina. Contudo, é muito verdade também que muitos cristãos existiram e existem até o dia de hoje que não acreditam dessa maneira. E a graça de Deus tem sido, na realidade, fruto de muito debate entre nós cristãos. Interessante, eu vou só elencar aqui um ponto histórico. Por volta de 100 anos depois da Reforma, foi criado na Holanda o Sínodo de Dort. E por que esse concílio foi criado ali na Holanda? Para discutir o crescimento de uma doutrina nova e diferente na igreja holandesa reformada, e essa doutrina chamava-se arminianismo. Entre outros pontos, o defensor dessa tese entendia que o homem pode escolher a Deus no dia que ele quiser, e que ele pode, mesmo escolhendo a Deus, perder a salvação. E por conta desse ensino, foi levantado esse concílio na igreja reformada da Holanda. E após o final desse sínodo, os ensinamentos de Armínio foram totalmente e oficialmente rejeitados pela igreja. Interessante que tanto o sínodo de Dort quanto a confissão de fé de Westminster, em 1646, falam sobre os 5 pontos da graça. Permita-me dizer algo aqui que eu acho que é vital para o nosso entendimento desse tema que nós vamos tratar nessa noite. É uma coisa importantíssima. Você não pode compreender ou estudar sobre a graça sem tocar nesses 5 pontos que eu vou falar aqui nessa noite. E para mim, o primeiro ponto é fundamental para que a gente entenda os demais. Você não pode, por exemplo, entender eleição incondicional se você não entende o primeiro ponto que nós vamos discorrer aqui nessa noite. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer uma coisa clara a quem me escuta, a quem me vê aí pelas redes sociais,
que esses pontos não são calvinismo. O que eu vou pregar aqui nessa noite não é uma doutrina calvinista em si, mas são pontos cristãos. Esses pontos que nós vamos discutir aqui nessa noite, com certeza, eles não pretendem ser um substituto ou uma melhoria da teologia bíblica, mas apenas um reflexo dela. Assim como Isaac Newton, não inventou a gravidade, mas simplesmente ele a explicou. Os nossos reformadores, como Agostinho, como Calvino, como Lutero, como John Hus, eles na realidade não inventaram essas doutrinas, eles simplesmente as explicaram. Isso, repito, não é calvinismo, o que eu vou pregar aqui nessa noite, mas o glorioso Evangelho de Cristo, o glorioso Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu estou muito convencido, mas mais do que nunca eu estou convencido de que a salvação é uma obra soberana e exclusiva de Deus. A salvação não é uma obra jamais divina e humana. Essa é a grande realidade. Você vai ver nessa noite que é Deus quem planejou, é Deus quem executa, é Ele quem consumará, é Ele quem escolhe, é Ele quem chama, é Ele quem justifica, é Ele quem santifica e é Ele quem glorificará. O homem não participa de forma alguma. A obra da salvação é obra exclusiva de Deus. Mas antes de nós entrarmos nesses 5 pontos, eu gostaria de chamar você à luz do texto que nós acabamos de ler, para que vocês consigam ver comigo a doutrina da graça nesse texto que nós acabamos de ler. Nós vamos falar sobre, primeiro, depravação total. Segundo, eleição incondicional. Terceiro, expiação limitada. Quarto, graça irresistível. Quinta, perseverança dos santos. Vamos para o texto? Mas antes de ir para o texto, deixe-me fazer algumas observações. Eu tenho que situar você no texto. Jesus está em Cafarnaum. Jesus está em Cafarnaum. Mais precisamente ensinando numa sinagoga. E é interessante que esse discurso de Cristo nasce de 3 questionamentos dos judeus. Vamos a eles e depois a gente entra no texto propriamente dito. Verso 25 de João capítulo 6. O texto diz o seguinte: e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Na realidade, essa multidão está atrás de Cristo, não para ouvir doutrina de Cristo. Eles queriam, na realidade, era pão. Eles queriam na realidade, era uma solução para as questões imediatas da vida terrena. Interessante que ele faz uma pergunta ao Senhor, dizendo: mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus responde meio que fora do contexto. Jesus responde a eles no verso 26 e 27, dizendo o seguinte: vocês deveriam se importar, se preocupar com as coisas espirituais, e não com pão, porque a salvação da vida de vocês é muito mais urgente e mais importante do que as questões temporais, do que as questões terrenas. Então, esse discurso de Cristo foi motivado por essa primeira pergunta, mas eles vão fazer uma segunda pergunta a Cristo. Versículo de número 28, vá para ele por gentileza. Então lhe perguntaram de novo, que faremos para realizar a obra de Deus? Jesus vai responder, verso 30 e verso 31. Então, eles disseram: que o Senhor fará para que vejamos, creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Jesus responde agora 31 e 32. Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhe disse:
em verdade lhe digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. A segunda pergunta deles, na realidade, é um pedido de esclarecimento. O que nós podemos fazer para realizar melhor a obra de Deus? O que nós podemos realizar? E Jesus vai responder no verso de número 29 em diante, o seguinte: salvação é pela graça, nunca por performance. Vocês não podem fazer nada, é dom gratuito de Deus. Não se alcança a salvação por aquilo que nós fazemos para Deus, mas pela fé que nós depositamos nele. Isso aqui me deixou, irmãos, de uma forma assim, muito pensativo sobre isso. O verso 28, então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? A resposta está no verso 29, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Basta que vocês acreditem em mim. Mas ainda insatisfeitos, o verso 30 e 31, eles fazem a terceira pergunta, e eles pedem para que Jesus mostre algo sobrenatural, para que eles possam acreditar finalmente em Cristo. Vou reler o 30 e o 31. Então eles lhe disseram, a terceira pergunta: que sinal o Senhor fará, para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Eles de novo: nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus vai responder, verso 32 e 33. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. De novo Jesus corrige o entendimento desse povo, dizendo o seguinte: o pão que Moisés deu a seus pais no deserto era apenas um símbolo do pão verdadeiro. O pão de Moisés perecia, o pão verdadeiro não perece. O pão de Moisés tinha que ser recolhido dia após dia, porque os nossos pais tornavam a ter sede, os nossos pais tornavam a ter fome. Mas se vocês se alimentarem do pão do céu, e ele diz lá no verso 48, eu sou o pão da vida, vocês se fartarão, vocês serão plenos. O que Jesus estava querendo mostrar para aqueles judeus: eu sou o pão do céu, eu sou o Messias, vocês têm que olhar para mim. Esse era exatamente o discurso. Qual foi a reação deles? Verso 36, vamos para ele? Porém eu já disse que vocês não creem. E o que é que está acontecendo? Embora estejam me vendo. Vou repetir. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Primeiro ponto que nós vamos falar aqui nessa noite: depravação total. O que é que Jesus está ensinando aqui nesse verso de número 36? Que o ser humano, por si mesmo, é incapaz de crer nele. Se depender do homem, ele jamais vai acreditar em Cristo. Nós estamos aqui, esse discurso está sendo travado com judeus, com alguém que conhecia a lei, com alguém que conhecia profundamente o Antigo Testamento. O Messias que eles estudaram no todo o Antigo Testamento saiu das páginas do Antigo Testamento, tomou forma de homem, estava de lado deles, eles podiam sentir o cheiro dele, eles podiam tocá-lo, eles podiam ouvi-lo, ele estava pregando para eles, o maior pregador de todos os tempos, e eles não estavam vendo ele. Que coisa, irmãos, que coisa assim, que nos deixa perplexo. É impossível você entender esse tema, a graça de Deus, sem primeiramente você entender essa doutrina. Que doutrina? A depravação total.
O que significa essa doutrina? Nossos doutrinadores, eles não estavam dizendo, ou não estão dizendo, que o ser humano está depravado no sentido máximo. Ele não está dizendo que todo ser humano chegou ao fundo do poço. Com certeza você que está aí, você conhece e convive com muitas pessoas que não são cristãs e possuem uma vida aceitável moralmente. São bons pais, são bons filhos, são pagadores de impostos, não falam mal de ninguém. Nós convivemos com pessoas assim, até são bons religiosos. Porém, quando a gente fala em depravação total, significa que todas as áreas da nossa vida foram atingidas pelo pecado. Nossa razão, nossas emoções, nossas vontades, em outras palavras, o pecado afetou plenamente e amplamente toda a nossa vida. Nós estamos hoje vivendo uma catástrofe mundial. Esse conflito, por exemplo, que está ocorrendo entre Israel e a Palestina. Nós já vivemos várias guerras mundiais, né? Nós já passamos por terremotos, por coisas terríveis, mas a maior catástrofe da história não foram essas guerras. A maior catástrofe da história foi a queda dos nossos pais. Gênesis capítulo 3. É a maior catástrofe da história da humanidade. Porque a queda dos nossos pais, de Adão e Eva, não nos arranhou. A queda dos nossos pais, nós não ficamos feridos com a queda. Pela queda dos nossos pais, nós estamos mortos. O homem natural é morto espiritualmente, Efésios 2, 1, 2 e 3. É isso que ocorre com o homem naturalmente. Meus amados irmãos, como pastor, e você também como uma pessoa que não tem um título eclesiástico, interessante que a gente sai de um casamento às vezes, a gente sai de um batizado, a gente vai para um culto em ações de graças, mas ao mesmo tempo a gente é convidado para ir a um velório. Eu não sei você, mas eu particularmente só vou a um velório porque é o jeito. Principalmente quando é de alguém conhecido. Porque quando você se detém ali com aquele caixão, você vê aquela pessoa que um dia conversou com você, que um dia riu com você, que um dia congregou com você, está ela inerte, com 2 capuchos de algodões no nariz. Aquela pessoa ali não tem nenhuma reação, ela não sente, ela não escuta, ela não decide, ela não chora, ela não sente absolutamente nada, ela está morta. Assim é o homem natural, espiritualmente falando. Ele não tem vontade própria, ele não pode escolher ninguém. Esse é o grande ponto da depravação total. O homem é rendido a si mesmo, é dominado pelo diabo. Efésios capítulo 2, vive conforme o curso do mundo, faz a vontade da carne, e ele é por natureza filho da ira, ou seja, escravo de tudo isso que eu lhe falei, do diabo, do mundo e da carne. Como um ser desse pode se decidir por Cristo? Se Efésios 2:1 diz que ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Vá para o verso 44 do texto, por favor. Jesus diz assim, olha: ninguém pode vir a mim, se o quê? Se o Pai que me enviou não o trouxer, eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está ensinando aqui? O que Jesus está ensinando aqui é que esse homem morto em delitos e pecados, é necessário que haja um poder do alto para que ele venha. Jesus não simplesmente não chama, Jesus não o aconselha. O texto é muito claro que Jesus traz, ou Jesus arrasta, ou Jesus chama, ou ele não vem em hipótese alguma. Agora tem um detalhe: quando esse homem vem,
Quando esse homem é, na realidade, trazido por Deus até o Deus Filho, ele muda a mente, ele muda a vontade, ele muda o coração, ele muda a personalidade. É aquilo que aconteceu com aquele mestre da lei, Nicodemos. Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, importa-vos o quê? Nascer de novo. Ou seja, Nicodemos, tu não precisa de um verniz. Nicodemos, tu não precisa de uma reforma. Nicodemos, tu não precisa de paliativo. Tu precisa nascer de novo. Tem que vir poder do alto para que tu nasça de novo. Detalhe: Nicodemos era um mestre da lei. Nicodemos era um mestre da lei. O que é que eu estou querendo dizer aqui a vocês? O homem natural não precisa de uma reforma. O homem natural precisa ser ressuscitado, porque ele está morto. E ele está morto. Mas há uma coisa interessante ainda nesse verso 36. Olhe para ele de novo. Jesus diz o seguinte: eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. O que é trágico aqui é que o homem natural é cego. É cego. 2 Coríntios 4:4, a palavra de Deus diz o seguinte: o Deus deste mundo, ou deste século, cegou o entendimento dos descrentes ou incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O diabo não cegou os olhos do incrédulo. A Bíblia está dizendo aqui que o diabo cegou o entendimento. Exatamente, o entendimento. E isso é impressionante, porque eu escuto muito e às vezes até eu falo. Nós conhecemos pessoas com a mente brilhante. Você conhece certamente também, ou convive com pessoas com a capacidade intelectual invejável. E você diz: eu não entendo porque fulano não se converte. Como é que fulano não consegue enxergar espiritualmente um palmo adiante do nariz? Porque a resposta está aqui. Ele está cego. Ele não consegue ver Cristo ao lado dele. É assim o homem natural. Por natureza, esse homem nasce escravo, queridos. Ele nasce escravo. Interessante, né? Há uma pessoa na nossa família que, eu pregando para ele, ele desdenha muito do fato de eu ser pastor. E um dia eu pregando, numa última oportunidade que eu tive, eu falando do amor de Deus para ele, disse o seguinte: eu já fui numa igreja presbiteriana em Aracaju. Esse cara eu considero ele uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ele disse: eu já fui numa igreja presbiteriana em Aracaju. Eu digo: rapaz, que bênção. Ele disse: mas eu sei uma coisa que é você. Todo mês eu tenho uma reunião no centro espírita. Agora não pense que lá cai ninguém, não. Lá todo mundo, a gente senta tudo tranquilo, tem cafezinho, tem bolo, tem chá. Desce algumas entidades. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Fui na presbiteriana e vou nesse centro uma vez por mês. Não vi diferença alguma. Me sinto muito bem em ambos esses ambientes. Aí eu lhe pergunto a você: por quê? Porque essa pessoa, apesar de ter uma mente brilhante, ela está cega. Espiritualmente ela está alienada. Ela é surda. Ela não tem ouvidos, porque o diabo fechou também. Espiritualmente ele está morto. É assim o homem natural. Por isso que nós chamamos isso de depravação total. Todas as áreas do homem sem Deus estão o quê? Corrompidas pelo pecado. Seja a vontade, seja a emoção, seja tudo isso, é corrompido pelo pecado. Mas há uma segunda doutrina aqui que eu gostaria de lhe chamar a sua atenção. Verso 39, a parte A. E é o segundo ponto da doutrina da graça. Vá para o verso 39. Apenas a parte A do versículo. Diz assim o texto sagrado: e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca o quê? Nenhum de todos o quê? O que ele me deu.
Segundo ponto da mensagem aqui nessa noite, da doutrina da graça: eleição incondicional. Todo aquele que o Pai me dá, eu não o perderei. Você que é cristão e está aqui nessa noite, ou está me ouvindo, ou me acompanhando pelas redes sociais, você é um presente que o Deus Pai deu ao Deus Filho. Isso chama-se eleição incondicional. Em outras palavras, quem escolhe quem do ponto de vista da salvação? Você acredita que o homem escolhe Deus? Ou Deus escolhe o homem? Vou lhe dar 2 textos, entre tantos que eu poderia falar aqui nessa noite. João capítulo 15, verso 16, diz assim o texto sagrado: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, o quê? O quê? Eu os escolhi e os designei. Para quê? Para que vão e deem fruto. Você escolheu? Escolheu? Quem lhe escolheu? Deus. Outro texto para nossa reflexão, Atos 13:48. Diz assim o texto: e creram todos os que haviam sido destinados para vida eterna. Com base nesses 2 versos, e no verso 39, a parte A que nós lemos, o que é que eu posso concluir? Ou seja, alguém não é eleito por Deus ao crer em Jesus, mas pelo fato de ser eleito por Deus, essa pessoa vem a crer em Jesus. O que é que eu posso afirmar? A eleição precede a fé. Você só acredita porque Deus lhe elegeu antes da fundação do mundo. A fé salvífica é consequência da eleição divina. Você não poderia crer se Deus não tivesse lhe escolhido. Por quê? Porque você estava morto. Você não tinha poder de decisão, nunca teve. Ou Deus lhe escolhia, ou você jamais olharia para a cruz ensanguentada como meio de salvação. Interessante, quem é o autor da eleição? Deus Pai. Quando Ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Em quem Ele nos escolheu? Em Cristo. Qual o propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Meu querido e minha querida que está aqui nessa noite, se Deus não tivesse lhe escolhido, repito, jamais você teria crido nele. Veja bem, a confissão de fé de Westminster, no capítulo 3, diz o seguinte, eu vou citar: pelo decreto de Deus, para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados à vida eterna, e outros são predestinados à morte eterna. De todos os textos que falam dessa doutrina de eleição incondicional, o que mais fala ao meu coração é Malaquias 1:2. Vou citar para você. Deus diz o seguinte: o Senhor diz, eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de quem? Gêmeos da mesma placenta. Estavam no ventre da mãe. Não tinham feito nada de bom, nem nada de ruim. Embora já nascessem depravados como todos nós. Mas na placenta da mãe, sem mérito e sem demérito de um ou de outro, não existia. Deus diz o seguinte: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó. E o quê? E o que, irmãos? E aborreci ou desprezei Esaú. O que é que Deus diz à mãe deles? A Rebeca: você tem 2 filhos aí no ventre, por que tanta luta aí? Porque eu escolhi um
e desprezei o outro. É Deus quem escolhe ou não é? No ventre da mãe, não tinha mérito, não tem demérito. Ele resolveu amar um e aborrecer o outro, porque Ele é Deus, porque Ele quis. Simplesmente assim. Mas há um terceiro ponto aqui na doutrina da graça: a expiação limitada. Verso 37b, parte B, e o verso 40. Vá por 37, apenas a parte B. Eu vou ler todo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quando você lê esses dois textos que nós acabamos de ler, uma pergunta tem que ser respondida. Qual? Cristo morreu na cruz para possibilitar a sua salvação? Ou Cristo morreu na cruz para efetivar a sua salvação? Eu vou repetir. Cristo morreu na cruz para possibilitar a sua salvação? Ou Cristo morreu na cruz para efetivar sua salvação? O que é que você acha? Atente para o seguinte fato: se Cristo morreu na cruz para dar possibilidade da sua salvação, significa que a sua salvação depende de você. Se Cristo morreu na cruz para possibilitar a sua salvação está nas suas mãos. Você define o dia, decide o dia que você vai se converter. E sinceramente, por mais que eu tente ver isso na Bíblia, eu não consigo. Eu não consigo ver Cristo pendurado naquela cruz, possibilitando que um Salvador tome uma decisão para ser salvo através do sacrifício expiatório dele. Eu não consigo ver. O que é que as Escrituras me dizem? Vou dizer aqui para vocês. Isso é importantíssimo demais. Foi até orado nesse sentido aqui à noite, na oração intercessória. Falou sobre isso. Vou dizer: a morte de Cristo na cruz do Calvário foi uma morte vicária. Cristo morreu de forma substitutiva por você. Ele não morreu ao léu, para que você, no dia que você entendesse, você pudesse se entregar a Ele. De maneira alguma. Ele substituiu quem crê. Quem crê. Ele morreu de forma vicária por aqueles que creem. Irmãos, interessante. Cristo não morreu pela possibilidade, para possibilitar a sua salvação. Não, queridos. Ele morreu em seu lugar. Ele morreu, meus amados irmãos, sendo feito maldição em seu lugar. Ele morreu, meus queridos, sendo feito pecado por você. Toda a ira de Deus foi descarregada sobre ele, no seu lugar e no meu lugar. Todos os nossos pecados caíram sobre ele. E isso é interessante demais. Quando lá na cruz ele grita o seguinte: Pai, está consumado. Ali ele estava dizendo ao Pai o seguinte: está tudo pago, Pai. Todos aqueles que tu me desse não devem mais nada. A conta deles foi cancelada. Eu paguei tudo na cruz. Eu cancelei, eu rasguei todo escrito de dívida. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Ei, a graça de Deus é poderosa para salvar toda a humanidade. Isso é suficiência. Mas Ele só salva os que creem. Isso é eficiência. É a realidade pura das Escrituras. Interessante, eu não li muito Calvino, mas eu li alguma coisa. E quando você começa a ler os escritos dos reformadores, como Calvino, como John Owen, como Charles Hodge, inclusive é um cara que escreve difícil demais, Charles Hodge. Você percebe o seguinte:
eles são unânimes em dizer o seguinte: a graça de Deus é suficiente para todos, mas ela só é eficiente para os que creem. Aquele que o Pai me entregar, esse não vai se perder. Expiação limitada. Que coisa maravilhosa. Dá um frio na barriga, não dá? Porque às vezes a gente fica pensando assim: será que eu sou escolhido? Meu Deus, será que eu sou escolhido? Eu tenho uma boa notícia para você. Um apóstata jamais pensaria assim. Ele não está preocupado com isso não, meu irmão. Não está nem aí. Para ele tanto faz se Deus o escolheu ou se Deus não o escolheu. Se preocupa com isso não. Mas vamos para o quarto ponto. Verso 37 de novo e verso 47. Olha o que diz o verso 37. Vou reler, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Verso 47. Em verdade lhes digo, quem crê em mim, o quê? Tem a vida eterna. Quarto ponto: graça irresistível. Graça irresistível. Meus amados irmãos, mais uma vez eu faço uso da confissão de Westminster. No capítulo de número 10 ele escreve o seguinte: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e somente aqueles a Ele agrada em seu tempo chamar eficazmente por sua palavra e pelo seu Espírito. O que essa doutrina me diz? A graça irresistível. Ninguém, absolutamente ninguém, pode negar ou resistir à graça salvadora de Deus quando ela vem, quando ela chega. Nunca, jamais ela pode ser rejeitada. Quando a graça de Deus vem até um pecador, ele não resiste. O que isso significa, meus irmãos? Será que se Deus escolheu alguém, tem como essa pessoa não ser salva? Eu não acredito. Agora tem um detalhe aqui. Há um detalhe aqui. Quem somos nós para dizer não quando o Senhor nos chama? Talvez você esteja aí e você diga: eu nunca senti isso que o pastor está pregando. É porque você não foi chamado ainda. Porque no dia que Deus lhe chamar, você não fica aí. Você não continua sendo a mesma pessoa que é. Você não tem como resistir ao chamado do Senhor. Isso não significa dizer que um eleito de Deus, pela primeira vez que escuta o Evangelho, ele vai se dobrar. Não. Olha a parábola do filho pródigo. Ele saiu da casa do pai. Ele andou por lugares, gastou o seu dinheiro com meretrizes. Mas um dia a graça de Deus alcançou ele aonde? Num chiqueiro de porcos. Não foi num palácio. Ele não estava numa igreja bonita, né? Com ar-condicionado como a nossa. Não, ele estava num chiqueiro de porco. E a graça de Deus foi lá e o trouxe, ele não resistiu. Ele voltou à casa do pai. Queridos, domingo olhando Yasmin aqui, eu digo: Yasmin, como tu és privilegiada, não só por ser minha neta, mas porque você nasceu num lar cristão. Yasmin começou desde cedo ouvindo a palavra do Senhor. Eu acho que ela tem até dificuldade para saber o dia que Deus alcançou ela. Mas alcançou. Uns creem assim no lar, ainda criança. Outros Deus alcança velho, adolescente, no fim da vida, no último suspiro, como malfeitor da direita, como nós pregamos aqui domingo. Não é verdade? Você está aí, está se lembrando do dia que Deus lhe alcançou, o dia que a graça irresistível falou ao seu coração, às vezes através de um panfleto como Agostinho de Hipona,
Eu nunca me convertia no texto que ele se converteu. Romanos 13, é muito 13 para meu gosto, mas ele pegou, leu e creu. É ou não é? É dessa maneira. Interessante, toda vez que eu falo em graça, eu me lembro do rei Manassés. Manassés nasceu num lar cristão, entre aspas. Ele era filho do rei mais piedoso que Judá já teve, Ezequias. Com 12 anos herdou o reino do pai. Viveu 55 anos, sendo agoreiro, oferecendo os filhos a Maloque, não é? Adivinhava pelas nuvens, praguejava, lia mão, tudo quanto era ruim ele fazia. Tirou, né, da casa do Senhor os utensílios, colocou postes ídolos dentro, e com 62 anos, 55 mais 12, 67 anos, Deus o alcançou. Era um homem que aos olhos do mundo a graça não podia alcançar, mas quando Deus chama, não tem quem resista. Mas em contraponto, aí tem outro camarada na Bíblia que, logo que eu li a história dele, eu disse: que homem bom. Atos 10, Cornélio, né? Aquele homem proselitista, aquele centurião romano, tinha testemunho da tropa, dava esmolas, orava, ia para os cultos na sinagoga. Era alguém, irmãos, que era festejado na vizinhança, dava esmolas sempre, não era esporadicamente, sempre. Era um homem muito bom. Aí Deus disse: Pedro, vai lá e prega o evangelho para ele. Quando Cornélio viu Pedro, se prostrou diante de Pedro, porque ele não sabia quem era o Criador ou quem era a criatura. Teologicamente ele era analfabeto, embora que na nossa cosmovisão ele era um homem muito bom, e era, mas não era salvo. Eu meditava nesse texto, veio uma pessoa à minha mente, minha sogra, pessoa honesta, direita, da casa dela. Você vai lá e prega Jesus para ela, diz: eu confio em Jesus, eu sei quem é Jesus, Ritinha, Jesus é tudo, Jesus é tudo para a gente. Quando você entra no quarto dela, está lá um oratório. Tem que ser Jesus e Maria, tem que ser Jesus e Padre Cícero. Por quê? Porque a graça não alcançou, embora seja boa, religiosa. Vamos finalizar. O tempo, eu estou voando. Ponto 5 e último ponto daqui. Está vendo? Pastor Jamos pregou 1h13. Eu olhei, porque se eu passar de 1 hora ele reclamar, eu digo: você pregou 1h13. E eu vou bater recorde hoje, vou ser mais breve. Perseverança dos santos. E aqui a gente encerra. Vamos ler 37, 39 e 47. E a gente encerra o último ponto: perseverança dos santos. Verso 37. Vou reler. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vier a mim de maneira alguma lançarei fora. Verso 39. E a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Verso 47. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Olhe para o verso 47. Em verdade lhes digo: quem crê em mim, o quê? Tem a vida eterna. Perseverança dos santos. Deixa eu lhe dar uma aulazinha de português. Faz muito tempo que eu estudei português, mas quando você olha aqui para o verso 47, o verbo ter aqui está no presente do indicativo. Eu tenho essa Bíblia. Essa Bíblia é minha. Eu a tenho. O que Jesus está ensinando é o seguinte: quem crê em mim não vai ter, não teve. Quem crê em mim tem a vida eterna. Que doutrina maravilhosa! Quem crê em mim tem a vida eterna. O verbo está no presente do indicativo, queridos. Há muita gente no nosso meio
que acha que pode dormir crente e acordar incrédulo. Há muita gente no nosso meio que acha que pode dormir filho de Deus e acordar filho do diabo. Meu amado irmão, isso não tem base bíblica. Você não pode estar salvo hoje e não estar salvo amanhã. Um dia perguntaram ao Dr. Russell Shedd, né? Você já sabe dessa história. Pastor, eu posso perder a salvação? E ele disse: se Cristo lhe salvou, jamais. Se Cristo lhe salvou, jamais. A pergunta é essa: quem nos salvou? Se foi Cristo, jamais você perderá a salvação. O que essa doutrina me ensina? Perseverança dos santos. O que ela me ensina? Que os escolhidos, abra seus ouvidos, que os salvos perseveram até o fim. Vão até o fim. O que isso significa, queridos? Isso não significa, por exemplo, uma vez salvo, sempre salvo, e eu vou viver desordenadamente. Não tem base bíblica isso. Porque a Bíblia diz lá em Efésios que Ele nos chamou para sermos, Efésios 1:4, santos e irrepreensíveis perante Ele, o quê? Em amor. Não é verdade? Então, o que é que eu quero dizer aqui a você? Que um escolhido, ou uma vez escolhido, uma vez convertida, essa pessoa sustentará a sua conversão até o fim, até a sua morte. E o maior distintivo da vida desse ser que foi escolhido é a santidade. Vou dar só um textinho aqui para a gente meditar. Filipenses 1,16. Paulo diz o seguinte: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos fechar? Vamos. Dê um pulinho para o verso 60 do capítulo que nós que estamos meditando. Verso 60 a gente conclui aqui. Depois desse sermão maravilhoso, duro, verso 60 diz o quê? Muitos dos seus discípulos, vamos ler juntos? Dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho lhe falado são Espírito e são vida. Verso 64. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, verso 66, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? O abandonaram e já não andavam com ele. Pare um pouquinho aqui. Tinham perseverança? Não creio. E quando aquele povo começou a sair, parece que Jesus botou as duas mãos na cabeça e disse: perdi minha igreja. Não foi? Não. Só ficaram os 12. Jesus olha para eles, verso 67. Jesus perguntou a quem? Não tinha mais ninguém, só os 12. Jesus disse o seguinte: será que vocês também querem se retirar? Em outras palavras, vão com eles. Aí, alguém alcançado pela graça, alguém que foi eleito,
É ou não é verdade? Alguém que tinha perseverança, alguém que foi alcançado pelo Evangelho, toma a palavra e responde. Verso 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido, ao contrário dos outros judeus, né? Que o Senhor é o Santo de Deus. O que é que Pedro está dizendo? Cristo, a tua graça nos chamou, é irresistível. Nós não podemos trocar tu por ninguém, Senhor. Nós nos apaixonamos por ti. Teu discurso foi bonito demais, preencheu a gente demais. Eu não tenho mais para quem ir, eu só quero ficar aqui, eu vou até o fim. Graça irresistível. Graça irresistível. Eu só lhe dou um conselho: cuidado com a falsa conversão, porque até isso Cristo conhece. O capítulo termina o seguinte, verso 70. Então Jesus lhe disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem os haveria de trair. Amém? Vou contar a mesma historinha que eu contei aqui no outro dia, daquele professor que viu aquele aluno muito pobre na sala de EBD e resolveu finalmente comprar roupas para ele, e foi até a casa dele deixar aquelas roupas. E ao subir o morro da favela, antes de chegar na casa daquele aluno muito pobre, uma pedra atingiu a cabeça dele. Ele retornou para casa, foi para o hospital, passou 30 dias internado. Após 30 dias, comprou a mesma roupa, o mesmo sapato, e subiu o morro para a casa daquela criança. Ao chegar lá, foi recebido pelo pai. E o pai disse: o que o senhor está fazendo aqui? Eles vim deixar essas roupas e esse calçado para seu filho. E o pai disse: meu filho não merece, porque foi ele que atirou a pedra na sua cabeça. Ele disse: eu sei que ele não merece. Ele precisa. Ele precisa. Nós não merecemos a graça de Deus, mas nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Amém?